Olá a todas, olá a todos. Essa é a segunda edição do Futebol Agora, o programa de debate esportivo do portal Agora RS. Eu sou Victor de Freitas, jornalista do portal, e converso aqui com meu colega e também jornalista do portal Agora RS, Vitor Arruda. Tudo bem, Vitor? Tudo? Olá a todos. E aí, quais são as novidades de hoje que vamos debater, Vitor? Nós tivemos essa última semana bastante discutível aí da dupla Grenal. O Grêmio se consolidou na liderança do Campeonato Gaúcho, mas não tem assim não teve uma atuação totalmente elogiada pela torcida, e o Inter teve um fim de semana muito ruim, desde derrota das Gurias Coloradas, derrota contra o Ipiranga no futebol masculino e derrota na Libertadores sub-20. Mas nós vamos focar mais no futebol profissional masculino aqui hoje. Vitor, de Sim. tudo isso que aconteceu com a dupla Grenal nessa semana que passou, o que que tu destaca? Destaco a atuação do Grêmio em casa ontem contra o Grêmio, o Guarani de Bagé, né? O Grêmio e o Guarani de Bagé fizeram, como disse o Wagner Mancini, né? Um jogo irritante. Esse é o meu destaque. Sem dizer o jogo do Inter e Ipiranga de Erechim, né? Aliás, te avisei, hein, que eu se lembra que eu falei que o Ipiranga ia reagir, que tinha um bom time. Sim, eu lembro que tu me perguntou, a gente estava fazendo aquele mini bolão, né, que tu foi me perguntando os resultados, e tu me perguntou de algum jogo do Ipiranga, e eu disse, ó, o Ipiranga tem um trabalho legal. Claro, eu acho assim, ó, que pelo que o Inter jogou, mesmo o Ipiranga sendo o melhor time que a gente considere, assim, não justifica o que jogou o Internacional nesse jogo, né? Vitor, já que é um debate, assim, eu vou trazer para ti. Teve um comentário, foi tu que fez a matéria, tudo, e teve um leitor nosso que questionou até, daí vamos ver se a gente dá uma resposta para ele. Hum. Falou assim, no ponto de vista, foi o Inter que jogou mal ou foi o Ipiranga que jogou bem? Eu acho assim, ó. Eu acho que o Ipiranga faz muito tempo que o Ipiranga faz ótimos trabalhos. Os times do Ipiranga sempre têm bons jogadores, sempre são times que são muito organizados. É sempre um time muito competitivo para os padrões do futebol gaúcho. Isso faz muito tempo e não tem mudado. Não É tem um, mudado. é um time na Série C que está batendo na trave faz tempo para entrar para a Série B, né, do Campeonato Exatamente. Nacional. E o Inter ainda está nessa. O Inter mudou de trabalho, né? O Inter mudou de treinador, está reformulando o elenco, mas é aquela coisa, na minha opinião, a expectativa é que sempre num jogo entre Inter e Ipiranga, o Inter é favorito e tem a obrigação de ganhar. Então, Exatamente. então eu acho assim que mesmo com todas as desculpas e justificativas que os Colorados e o Inter possam ter, foi ruim levanta uma série de debates sobre o futuro do Inter daqui para frente. Ainda mais que o Inter é um time que não ganha o Gauchão há tanto tempo, há uma pressão muito forte dentro do clube e fora do clube para que as vitórias venham. Então não dá para deixar passar assim uma derrota do jeito que foi, porque foi um jogo em que o Inter não foi um jogo assim que o Inter jogou muito, teve várias chances de gol e a vitória do Ipiranga aconteceu meio que por acaso. Não, o Ipiranga jogou mais, foi mais Então, organizado, o Inter estava desorganizado no jogo. Perdão, pode começou, falar. começou marcando em cima e foi um jogo. O Ipiranga não foi aquele time que, quando joga contra time, a dupla Grenal, no caso, fica recuado esperando uma bola, um milagre, que nem o Guarani de Bagé ontem. Foi diferente, foi para cima, começou com a marcação lá em cima e manteve. E no segundo tempo ali começou patrolando, né? Sim, e Não, não tomou conhecimento do Inter. É, não tomou tanto, não tava nem aí. A azar que tem uma camiseta pesada do outro lado, né? podia ter sido mais. O Daniel salvou em alguns lances, né? E aí assusta, Salvo. né? Porque assim, o Inter tá planejando ser campeão gaúcho e não consegue ganhar esse jogo. Eu, O o Medina, durante a coletiva lá, ao ser questionado sobre o empenho dos jogadores do Inter, daí no elenco, no geral, ele falou que não faltou raça, mas faltou futebol. Eu não vejo, eu vejo faltou raça e faltou futebol.
Não Não, eu até concordo com acho, ele. eu não achei que faltou, assim, é difícil, a gente não é tão próximo do jogo, mas eu achei que o Inter até correu em excesso. Tu olhava o jogo, era uma correria do Inter, só que estava muito desorganizado, na minha opinião. Eu achei que Não, faltou, assim, o time estar mais coeso, mais junto. Eu tinha horas, assim, que tinha, a zaga tava lá atrás e o time marcando lá em cima, todo mundo espaçado, todo mundo. A impressão que dá é que tá sobrando correria e faltando aquele. Tanto que é um exemplo por exemplo, um exemplo disso é que a hora que o D'Alessandro entra no jogo, acaba que as coisas se acalmam e o Inter joga mais, porque é um cara que tem como característica organizar o time. Quando ele entra, ele organiza o time e as coisas começam a acontecer minimamente melhor. Sabe, tá outra faltando. uma experiência ali, como ele diz, o vinho entrou para acalmar a gurizada. É, exatamente. Foi assim que eu Mas vi. a direção colorada foi questionada sobre o atual elenco do Inter e os dirigentes garantiram que é para a torcida ficar tranquila, calma, porque o Inter a direção do Inter vai reforçar o elenco, que eles ficaram atentos nos detalhes, nos erros do grupo agora, diante do Ipiranga e Erechim, e vão continuar em busca de reforço. Vamos ver, né? É, né? Agora estão aí, eles deram entrevista, acho que o Papaléu, né? Deu uma entrevista já falando da chegada de dois volantes, o Gabriel do Corinthians e o Bruno Gomes do Vasco, e o Bustos, lateral direito do Independiente, que está chegando, né? São três É, posições que o Inter está precisando. Nesse jogo, eu não acho o Heitor tão ruim quanto falam, mas nesse jogo do Ipiranga ele falhou e ele comprometeu o time. E, os, e, ele é essa, Pode terminar aí para. e Pode ter... o, e o na saída do meio campo ali com o Dourado, tem que dar uma oxigenada ali, aquilo ali não tá funcionando mais. Brinquei que o Heitor precisava de um maracujina antes da partida, porque tava afoito aí, parecia. É. Sabe quando o cara fica nervoso, não enxerga nada do lado ali? Parece eu ali quando tô correndo atrás do olho para correr atrás do olho, não enxergo ninguém, só quero pegar o olho. Assim tava É. o Heitor, É, tava, afoito, né? tava muito fácil entrar pelo lado dele, cara. Os caras entram driblando, entram nas costas dele e com facilidade ele compromete nessa parte da marcação. E no Não, ataque ele quase não tem para ele, não tem muita chegada na frente também. Então, ontem, durante a partida do Grêmio e Guarani de Bagé, eu me lembrei bastante dele durante quando o Grêmio atacava pelo lado do Vavá, lateral. O lateral chamou atenção a marcação, não tem o mesmo cruzamento do Heitor, mas o lateral do Guarani de Bagé é bem calmo, tranquilo, é um gurizão, mas não se acanhou por estar jogando na arena contra o Grêmio e ia direto assim na bola, sem falta. E tinha hum, uma visão. Ele ficava, ele via que o Grêmio estava atacando um lado, mas já se posicionava ali para defender o lado dele ali e ia certinho na bola ali o Vavá. hum. Apesar de ter errado ontem e ali o gol originou do lado dele ali, que ele tocou para trás, eu achei que ele é um bom lateral, chamou a atenção. É uma característica. É uma, Daí eu lembrei assim, tá dando exemplo ali pro Heitor, né? Pro Heitor ali que precisa dessa calma com o Vavá tem. é uma característica fundamental para o lateral, né? Porque hoje em dia o futebol se baseia muito no ponteiro, por exemplo, o Grêmio ali para aquele lado tem o Ferreirinha, né? Tu tem que ter um Sim. cara com noção de marcação boa, porque senão esses ponteiros novos do futebol moderno aí eles acabam com a vida da zaga, né? E o Heitor ele tem E, dificuldade com isso, e não é de agora. e do Grêmio que tu destaca, né? A gente vê assim muito a torcida Não faz de não satisfeita com o time, mesmo com as vitórias do Campeonato Gaúcho. Claro, as primeiras foram com o time de transição, mas a gente nota muito assim assim, um desgosto em relação ao não aproveitamento dos guris do grupo da base, onde estava falando muito do Fernando Henrique, e sim, falando assim, é porque o Grêmio sustenta, tem jogadores que
é uma situação até que lembra um pouco a do Inter, porque tanto a torcida do Inter quanto a do Grêmio parecem cansadas de alguns jogadores que estão há um certo tempo já nos clubes, né? No Grêmio o Jeromel ainda nunca vai deixar de ser ídolo, mas é um jogador que já não rende tanto quanto há algum tempo. A saída de meio campo com o Thiago Santos e o Lucas Silva, aparentemente o Grêmio tem jogadores melhores na base surgindo e não é feita essa substituição. O Diego Souza, ele joga muito, ele é um cara que com a bola no pé, sim, só que eu tenho minhas dúvidas se o Grêmio consegue sustentar uma temporada com ele. Então são jogadores que a torcida questiona. Tá meio que salvando ali o ataque, né? Mas o Jeromel no primeiro jogo da equipe titular lá, considerado titular, falhou, né? Falhava. Ele olhava e a perna não estava obedecendo mais, né? E era no primeiro tempo do jogo. E ele estava falhando bastante. Mas depois deu alguém, não sei se deu alguma chamada nele, É que também o cara sim, é que esse começo de temporada é difícil, né? Os caras, jogador de mais idade custa a engrenar, né? O Grêmio e Guarani de Bagé, o que era? O Grêmio catimbando, matando o tempo numa lateral, o Guarani perdendo de 2-0, daí o goleiro do Guarani, o Otávio, parecia o Daniel no ano passado, segurando a bola, matando o tempo. E mas um time precisa ganhar, e outro time está em casa, ali para o apoio da torcida, os dois times matando tempo. Parecia que o Guarani estava satisfeito de perder por 2-0, e o Grêmio chega, já, vários 3 pontos. E a torcida ali meio que começou a pegar no pé ali, né? Até não na questão do só o Grêmio jogar mal, mas na questão da postura do Guarani de Bagé aqui. Sim, e também, e daí tu para e pensa da torcida do Grêmio, porque o Guarani é o último colocado da competição, perdeu todos os jogos. Sim. Perdeu todos os jogos e o Grêmio não consegue ganhar assim. Claro, não chegou a ser a ter perigo, assim, aquela coisa, o Grêmio vai perder, mas o Grêmio não teve rendimentos assim de supremacia total sobre o adversário, sabe? Isso. Sabe para quem ontem foi um jogo chato, assim, para quem deve ter achado horrível foi o que vai ter revezamento no gol do Grêmio, né? E ontem foi a segunda partida do Gabriel. Imagina, o Gabriel quer mostrar trabalho, defesa, ele quer defender pênalti, fazer de tudo no jogo. Daí o Guarani de Bagé, o primeiro chute do Guarani de Bagé em direção ao gol que ele precisou fazer uma defesa, foi aos 47 do segundo tempo. Imagina o que passa na cabeça do goleiro, querendo mostrar trabalho, mostrar que merece ser titular, daí não consegue mostrar trabalho porque o adversário não ajuda. Imagina ali para mim, na minha cabeça, ele ficou o tempo todo ali, ninguém vai chutar, ninguém vai fazer isso. Sim. Ele estava torcendo para no lance para ele dar uma ponte, assim. Sim, chuta que eu vou dar uma ponte. Vem, deixa. Mas não, sim. Guarani de Bagé, ontem foi impressionante. Como é que pode um time deixar de atacar para, vamos botar esses 2-0 no braço, aí azar que tá para eles e vamos manter isso daí. Ontem como é que é o jogador aqui? Esse Vavá foi um que eu destaquei bastante, né? Mas o ataque teve um lance ali que o Guarani de Bagé tinha tudo para chegar até o gol ali. E a bola, sabe quando o jogador, aquele tempo de colégio, quando o cara não recebe bola no pé, não vai no lance? Sim. E foi assim um ataque, assim, eu pensei, mas isso daí parece time de colégio. Sabe quando tá cansado, a gente fala pro cara, tu não quer mais, dá lugar para outro. Parecia isso o ataque Sim. do Guarani de Bagé ontem. Chega uma hora assim que é aquela coisa, né?
cada time joga seu campeonato. Eu acho que o Guarani chegou, viu que não tinha mais como, e chegou uma hora que assim, o jogo, assim, vamos tomar menos gol para pelo menos não perder tanto saldo, né? Estamos Sim, vendo que mas não, estamos vendo que não vamos ganhar esse jogo, acaba sendo uma coisa pragmática, assim, uma decisão pragmática e também por não estar conseguindo, né? Porque às vezes porque é difícil, um time de qualidade técnica inferior, tu se chegar na arena e se sobrepor ao Grêmio, né? A derrota é quase que inevitável. houve um tempo que os times, quando jogavam contra o Inter e o Grêmio na Arena, era Copa do Mundo e tinha jogador que se esforçava para tentar ser chamado para fazer um teste no Inter, no Grêmio. É E que ontem, os é que jogadores, parecia que era time de colégio. sim, é que tá cada Liga, vez mais, pode talvez seja uma, eu não tenho um dado sobre isso, mas puxando para debate até, é que faz um tempo já que eu não lembro de já foi maior o aproveitamento da dupla Grenal de jogadores do Gauchão, né? Hoje em dia é já muito foi. raro tu ver assim, o Grêmio, o Inter tá trazendo um jogador que vem do Caxias, que vem do Juventude, e o cara vem e se afirma. Eu lembro que o Índio veio do Juventude pro Inter, né? Acho que foi Depois, a maior foi contratação do interior dos últimos anos, desse século. Foi quando o Índio veio do Juventude pro Inter. Depois e disso, teve, eu não lembro de outra contratação exitosa. E isso demonstra para mim muito assim, que por mais que os times do interior tenham alcançado um nível alto, eu me lembro de um que o Inter trouxe o Léo do Caxias e não deu certo. uhum, Jogou, não sei se tu lembra dele, era sensação no Caxias. o Léo, E não lembro. Não lembro do Léo. o Inter trouxe aquela vez o Michel, mas depois de um bom tempo. Depois de um bom tempo. Mas assim, O eu acho assim, de vir do interior e virar. Oi? O Grêmio que aproveitou uma época, trouxe Patrício, É, o do Patrício. Campo Verdade. Bom, também O Perdigão veio do 15 de novembro, né? É. o Murilo. O Murilo não, agora esse jogador que foi pro Corinthians, que era do Grêmio lá, O próprio, sim, agora me fugiu o nome lá. é. Mas o próprio Que era, Edenilson passou pelo Caxias, né? sim, mas depois que foi chamado, foi chamado pro Inter, depois de sair foi pro Corinthians primeiro para depois ser chamado pro Inter, né? Agora me Sim, fugiu o nome do jogador que é do Juventude, foi pro Grêmio e agora tá no Corinthians. sim. Mas aí, Vitor, tua projeção aí para essa semana de futebol aí, o que que tu destaca? Eu destaco, eu quero ver o jogo do Inter, como é que vai ser depois desse, digamos, esse pequeno vexame, né, contra o Ipiranga. O que vai ser? Eu espero uma reação do time, do grupo colorado, né? E que o Grêmio também consiga. Agora vai pegar o Aimoré, né? Vai pegar o Aimoré. Vai ser um jogo bom para assistir. O Aimoré vem crescendo. Daí destaco esse jogo também, hein? Grêmio e Aimoré. Ou Aimoré e Grêmio, que vai ser em São Leopoldo, né? Eu vou falar para ti que as rodadas vão fazer aquela brincadeira lá. Vamos ver se tu consegue acertar de novo o bolãozinho. Opa, Tu fez alguma estimativa dos meus palpites da semana passada? eu te questionei, daí tu foi respondendo na lata. Tá bom, então vamos Lembra? de novo, então. Vamos lá. São Luís e União, Eu acho que dá empate, 1-1. 1-1. Internacional e Novo Hamburgo, quarta-feira, Hum, às 9h30, 21h30. O Inter precisando, tudo que falaste antes, ali, precisando sim. na frente da torcida, a torcida vai vaiar, hein? Se não chegar lá aos 15 minutos do primeiro tempo. Ah, eu acho que o Inter ganha. 2-0 Inter. E Brasil de Pelotas e São José. Em São José, Brasil de não, Ah, o São José, acho que dá São José.
2-1 São Mesmo José. jogando fora de casa. Mesmo jogando fora de casa. 2-1 São José. Aimoré e Grêmio. Na arena ou fora? Em São Leopoldo. Grêmio 1-0. E Guarani de Bagé e Caxias. Caxias está embalando, hein? O Caxias. É da Caxias. Dá 2-0 Caxias. Quero ver como é que vai ser a postura do Guarani de Bagé jogando em casa agora. Depois. Estão na pressão agora, né? E aqui, né? Juventude e Ipiranga. O Ipiranga, depois dessa grande vitória contra o Inter, contra o Juventude que... Olha, tô para te dizer que esse é o jogo do interior da rodada, né? É o jogo Nada. o mais forte, né? Juventude e o Ipiranga que vem da vitória, embalado da vitória contra o Inter. É um E o jogo Juventude e, jogar em casa. e é precisando ganhar desesperado, né? Sim, para deixar a zona de rebaixamento ali, né? O primeiro. Mas eu vou apostar no Juventude. Vou apostar no Juventude 2-1. 2-1. A classificação no momento está Grêmio em primeiro com 10 pontos. Ipiranga, 9 pontos. O Caxias com 10. Não, o Caxias tem 7. Desculpa. 7. Já estou dando 3 pontos. Já tô Bom, dando 3. É que eu falei que o Caxias está embalado e já arredondei ali, né? Daí eu repeti, então, o Caxias em terceiro com 7 pontos. E o Inter em quarto com 7 pontos, mesmos números do Caxias. uhum. O Aimoré em quinto com 7 também, com os mesmos pontos, mas perde no saldo de gols ali. Sim. E ali a zona de rebaixamento, né? Juventude com 1 ponto e Guarani de Bagé com 0. Sim. Eu estava vendo aqui a tabela aqui, ó. Se o Caxias não, se o Ipiranga vence o Juventude em casa. Tô achando o Caxias surpresa. Eu não esperava que o Caxias fosse estar em terceiro essas alturas do campeonato. Eu achei que times como o próprio Juventude e como o Novo Hamburgo iam estar na frente. Caxias, até porque o Caxias foi bem mal no primeiro jogo contra o Grêmio, né? Todo mundo destacou Sim. isso, né? Que foi um mau jogo do Caxias. Sim. E agora depois daquilo houve uma recuperação, né? Eu vejo que ali a tabela ali, Grêmio, Ipiranga e Caxias, para mim tá normal, entre aspas. Minha surpresa era na rodada passada, era o Novo Hamburgo aparecendo entre os 4. E o Novo Hamburgo ali agora vai jogar contra o Inter, né? E tá com 6 pontos em sexto. Sim. Era essa surpresa. Agora a tabela, Grêmio, Ipiranga, Caxias, Internacional. Claro, tá faltando o Juventude tinha que estar no lugar do Caxias ou do próprio Ipiranga. Mas é bem parelho, né? É bem parelho, assim. É uma situação que ela pode mudar de uma rodada para outra, porque, olha, Sim. eu acompanhei alguns jogos e eu não. Claro, tem uns que estão. Por exemplo, o Guarani de Bagé tá um pouco abaixo, né? Mas, fora isso, os times não são tão diferentes. É que nem tu disse lá na nossa primeira conversa. Vai ser um Grenal, vai ser um gauchão acirrado, acho que até o fim, assim, não acredito que, por exemplo, não Gauchão, vi, que por isso. esse pelotão da frente, os 4 primeiros, talvez o Inter e o Grêmio se desprendam dos demais, mas os outros, eu acho que vai ser um bloco bem próximo um do outro até a última rodada. O outro que eu esperava um pouquinho mais é do Brasil de Pelotas, né? Como eu já falei na primeira conversa, lá o Brasil de Pelotas é um time que deveria estar lutando ali para ficar entre os 4 classificados. É um Sim, time que vem descendo, caiu para a Série C, vai ter que mostrar bastante trabalho nesse ano aí para tentar voltar para a Série B, né? E tem que fazer. Eu quero ver quem vai ser campeão do interior nesse ano, né? sim. Arrisca dizer Não, eu já arrisquei os resultados, isso quem vai arriscar é tu. o Ipiranga, bato o martelo no Ipiranga. Ipiranga. Se não brigar pelo título do Gauchão, hein? Mano, eu não duvido. Não duvido. Depois que eles jogaram contra o Inter. Sim. É isso então? Isso daí. Isso aí. Nossa parte.
Algum último destaque, Vitor? Destaque? Destaco agora, vou ficar cuidando, é o que os dirigentes do Inter prometeram, né? Uhum. Que é forças para o elenco colorado para tentar disputar o campeonato de uma maneira como foi no ano passado, né? E essa promessa, destaco, foi essa promessa da direção colorada para a torcida do Inter, não ficar preocupada, mas sim eles estão prestando atenção no elenco, nos erros da equipe. Então, esse é o meu destaque. Beleza, então. Bom, esse foi mais um Futebol Agora, nosso segundo programa. E você pode continuar acompanhando as nossas notícias, tanto no portal Agora RS quanto no Twitter. Qual o teu Twitter mesmo, Vitor? Meu Twitter é @Vitor_A Pereira. Beleza. O meu Twitter é @Victor Caprioli. E, bom, mas você também pode acompanhar as outras notícias do portal Agora RS em agora-no-rs.com. Lá você encontra notícias do Rio Grande do Sul envolvendo política, economia, o tempo, o trânsito, o cotidiano de um modo geral. Tudo que nos interessa e que passa pela sua vida está lá, tudo de uma forma muito bem comunicada e gratuita. Nós nos despedimos, agradecemos pela sua audiência e esperamos você na semana que vem. Um abraço. Um abraço, até a próxima.